Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mundo Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História do Brasil. E hoje o nosso tema é Capitanias Hereditárias, parte 2. Hoje vamos falar especificamente do governo geral. Combinado? Então, aconselho a assistir a aula passada, porque este é o complemento. Fechou? Lá no final do vídeo, se vocês gostarem, aí sim vocês se inscrevam, deixem o like e comenta. Por enquanto, não precisa, fique com a vinheta e logo após a nossa aula. Até já! Então vamos lá, pessoal. Governo geral. Tá bom? Vamos continuar. Com o fracasso econômico das capitanias hereditárias e ainda o aumento das investidas estrangeiras na colônia, Portugal resolve se impor mais fortemente para assumir o controle efetivo da administração no Brasil. E aí, em 1548, então surge o governo geral com sede na capitania da Bahia, que ficava na cidade de Salvador. Tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? O governador geral, a ele cabia coordenar a defesa, a cobrança de impostos e ele ainda tinha que incentivar a economia. E ele era bem assessorado. Ele era assessorado pelo provedor-mor, que era o tesoureiro, pelo ouvidor-mor, que era o juiz, e pelo capitão-mor, que ficava encarregado da defesa, tá bom? E embora o governo geral tenha sido implantado após as capitanias, ele não, efetivamente, ele não substituiu, tá? A ideia era impor uma centralização política na colônia, o que funcionou na esfera militar, na defesa, mas acabou não se refletindo muito no dia a dia, em razão da falta de infraestrutura, de transporte, por exemplo, e comunicação. Tá? Então, boa parte do poder, de fato, era exercida pelas câmaras municipais de cada vila. Então, cada vila cuidava ali da sua parte. Entre os principais governadores gerais, vamos pegar os nomes mais conhecidos, estão o Tomé de Souza e o Mendes Sá. E aí, quando o Mendes Sá morre em 1572, Portugal dividiu o território colonial nos governos do norte, que ficava em Salvador, e o governo do sul, que ficava no Rio de Janeiro. Só que assim, 6 anos depois, acabou voltando atrás e reunificou a colônia. E aí, em 1621, acabou fazendo uma nova divisão, onde foram criados, então, o Estado do Brasil, com a capital em Salvador, e o Estado do Maranhão, com a capital em São Luís, que depois passou ali, em 1751, a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Com a sede em Belém. Então, olha como é complicado essa parte, né? E aí, com o surgimento das primeiras vilas e cidades, acabou organizando-se então a administração municipal da mesma forma que em Portugal, tá? Era dirigida pela Câmara Municipal, que era composta de 3 ou 4 vereadores, que eram escolhidos pelos homens bons do lugar. E claro, né, gente, que os homens bons nunca eram um operário, ou um pobre, ou um negro. E claro que eram os grandes proprietários rurais. Ah, tá, quase que eu me esqueci de um detalhe importante também. Vamos falar também sobre a administração da igreja eclesiástica. E essa história começa em 1549 com a vinda dos jesuítas. O primeiro foi o padre Manuel da Nóbrega, que era conselheiro do Mendes Sá, e vieram com 2 objetivos principais: o missionário e o educacional, com a organização dos colégios, que foram a base da cultura do Brasil colonial. Depois, com Pero Fernandes Sardinha, acabou instalando-se o primeiro bispado em Salvador, em 1552. E ele se desentendeu com outros jesuítas a respeito dos indígenas.
Ó, os jesuítas queriam pôr a cristianização em primeiro plano e eram mais tolerantes com os costumes indígenas. Já o bispo via da seguinte forma: a catequese como instrumento para a conquista do indígena e para a cultura europeia. Então eles achavam que deveria ser batizado o indígena quando ele falasse português e se vestisse e se comportasse como um europeu. Tá? Então eles tinham esse desentendimento, tá bom? Galera, essa aula é curta, é rápida e é simples. Então era a segunda aula das capitanias hereditárias. Então nós falamos sobre o governo geral e desse governo aí eclesiástica da igreja. Então, e como que eles viram ali no início a questão indígena. Combinado? Ufa! Galera, fico por aqui. Se você tiver gostado dessa aula, fique à vontade, se inscreva no canal, curta, deixa um comentário. Se por um acaso não tiver gostado, não tem problema, passe para o próximo. Combinado? E logo, logo, mais um capítulo dessa aula de História do Brasil. Fico por aqui, canal Mano Mundo, todo dia é dia de história, e hoje, Capitanias Hereditárias, parte 2. Até mais.